Vamos bater um papo aqui sobre um assunto que é bastante atual e bastante importante, né, na vida dos provedores, que é a questão de ataques de negação de serviços distribuídos, o famoso DDoS, né? Então nós vamos tentar ver aí a importância, os conceitos, como é que esses ataques acontecem, né? Como que a gente faz a mitigação e também qual a implementação, abordar uma implementação em provedor de pequeno porte, né, utilizando ferramentas de open source, né? Bom, eu sou o Wardner Maia, né, sou formado em engenharia eletrônica e com especialização em telecomunicações e estou na área de provedor de acesso aí desde 1995, né, desde a época da internet de escada, né? De 2002 para cá, a gente também, além do provedor que a gente tem hoje no interior de São Paulo, a gente também cuida da área de treinamentos e consultorias para outros provedores, né, na MD Brasil, né? E atualmente também faço parte da diretoria do LACNIC. Bom, então por que abordar esse tema, né, de DDoS? Eu selecionei aqui alguns slides, alguns artigos que falam algumas coisas importantes que aconteceram aí nos últimos 2, 3 anos. Esse é um artigo escrito por um cubano que fala de uma possível ataque de 3 terabits DDoS previsto para 2016, que acabou não acontecendo. Chegou a 1/3 disso, mas não chegou aos 3 terabits, né? E esse artigo ele é escrito porque os 3 terabits, né? Porque analisando todos os ataques que já haviam acontecido até aquele momento, não foram aproveitados pelos atacantes nem 1/3 do potencial de amplificadores, né? A gente vai falar depois dos amplificadores existentes na internet. Então a gente deve estar pronto para cada vez mais ataques cada vez mais fortes. Em julho de 2016, né, esse cidadão aí, que é o Brian Krebs, é um jornalista americano que investiga assuntos relacionados à segurança na internet, a incidentes de segurança. E ele investigando, ele descobriu uma organização baseada em Israel que vendia ataques de DDoS e publicou um artigo que culminou com a prisão de 2 israelenses que vendiam ataques de DDoS e esses caras foram presos logo depois da publicação do artigo que esse jornalista publicou e deu todas as diretrizes aí para a polícia chegar e prender os caras, né? O que aconteceu? Aqui ó, tem um link, né? Depois eu vou deixar essa apresentação, tem um link que faz parte desse artigo e nesse link vocês vão achar várias organizações, muitas aqui do Brasil, né, muitos IPs aqui do Brasil que foram atacados, que foram comprados, ataques, né, e quem comprou. Obviamente que quem comprou aparece com um nickname lá, aparece com um pseudônimo, não está exatamente quem comprou, mas então quem já teve ataque pode, por curiosidade, dar uma olhada aí se não foi através dessa empresa aí de Israel. Bom, isso foi em julho, né? Em setembro, os caras contra-atacaram. E o que eles fizeram? Eles derrubaram o site do Brian Krebs, mandaram um ataque lá de 620 GB que tirou do ar o blog do Brian Krebs. E, inclusive, né, esse blog ele era hospedado na Akamai, né? E a Akamai não aguentou o tranco. E depois de algum tempo, ela tentando resistir àquele ataque de DDoS, ela acabou por convidar ele para retirar o site do ar, ou seja, tirou o site do ar dele porque não aguentou. Depois de algum tempo, o Google assumiu a bronca, né? E o Google botou no ar e o Google até hoje hospeda esse blog e tem aguentado todos os ataques, né? No caso do Google, ele tem um programa, né, de proteção a coisas da internet e ele faz isso inclusive gratuitamente, né?
Bem, em outubro de 2016, o que aconteceu? O ataque famoso na empresa DIN. Né? A empresa DIN é uma empresa de provimento de serviço de DNS e que é responsável por vários sites conhecidos aí, como Spotify, por exemplo, e tal. Né? A DIN recebeu um ataque massivo que parou aqui ao mapa dos Estados Unidos, onde vários serviços ficaram indisponíveis, né? E, curiosamente, depois de um mês, a DIN foi vendida para a Oracle, né? Em função de todo o estrago financeiro que ela sofreu. Ainda em setembro, né, uma empresa francesa, a OVF, que é uma empresa de hospedagem, de hosting, ela também teve, até hoje, o maior ataque conhecido, em torno de 1 terabit de ataque, né, que também deixou essa empresa fora. Em outubro, nós tivemos aí um ataque massivo, esse é da DIN, né? Em novembro, desculpe, o ataque na Deutsche Telekom, né? Que parou quase 1 milhão de alemães lá, de usuários finais, parou em função desse ataque, porque os atacantes atacaram com base no protocolo TR-064. Né? Como vocês sabem, o TR-069 é um protocolo para administração de CPEs, né? Um protocolo que você administra CPEs, né? Modems, etc., em bloco. Né? E existia lá uma vulnerabilidade de um protocolo anterior, que era o TR-064, que era compatível, né? E os atacantes exploraram esse ataque e conseguiram parar praticamente 1 milhão de assinantes aí da Deutsche Telekom. Bom, essa aí é coisa para gente grande, né? É ataque para gente grande, né? Ataque para grandes empresas, grandes data centers e tal, né? Será que a minha empresa, minha pequena empresa, meu pequeno provedor lá de acesso, lá que tem 1.000, 2.000, 5.000 assinantes, será que ele está sujeito a esse tipo de ataque? Será que ele pode ser alvo desse tipo de ataque? Bom, algumas pesquisas mostram que os ataques eles crescem muito mais em número de ataques do que propriamente em volume de ataques. Né? Quando a gente falava lá de um ataque de 3 terabits que nunca aconteceu, mas em compensação, o número de ataques ele se espalhou muito. Então hoje, pequenas empresas também são alvo e houve aqui nesse ano aqui um crescimento, acho que quase de 200% de ataques em pequenas empresas. Né? Ou seja, os ataques crescem em número e objetivando também pequenas empresas. Isso é muito simples, né? Porque se você vasculhar aí na Deep Web, aí você vai encontrar ainda como contratar DDoS, né? Por uma bagatela aí de R$ 2,99, né? Por 2 dias de ataque, você consegue contratar um ataque de DDoS, tá certo? Então, isso mostra a popularidade que esses ataques têm sofrido, a quantidade de ataques em função da própria facilidade que um concorrente tem de atacar outro, etc. Bom, então, a gente só pode concluir uma coisa, que não é uma questão de quando, de se vai acontecer comigo, né? E sim quando vai acontecer comigo, porque uma hora vai acontecer com todo mundo, né? Fatalmente vai acontecer com todo mundo. E aí, nesse momento, será que a gente tem um plano formal? Será que a gente está preparado? Né? O que a gente vai esperar acontecer para ter alguma ferramenta de mitigação? Bom, então por isso que a gente preparou essa apresentação. Então, público-alvo são os pequenos provedores, os provedores regionais, né? E os objetivos são mostrar a importância dos ataques, né? E utilizando como ferramentas de detecção e mitigação, ferramentas de open source que cabem no nosso bolso. Ok? E aí a nossa agenda vai ser o seguinte, a gente vai falar um pouquinho dos conceitos, os componentes de arquitetura, as boas práticas que a gente tem que ter na nossa rede, tanto para a gente resistir a ataques, mas também para a gente não fazer parte de ataque, que essa é uma outra parte, a gente tem que fazer a nossa lição de casa também para nossa rede não ser usada para atacar outras redes. Né? E aí, quais são as técnicas de mitigação
e um processo de automatização em um provedor pequeno, certo? E finalmente aqui, como cereja do bolo, algumas coisas a mais que a gente consegue implementando essas ferramentas, além de nos resguardar de possíveis e futuros ataques, algumas ferramentas que nos facilitam também entender melhor a nossa rede, ter um controle maior sobre a nossa rede. Estou falando um pouquinho dos componentes e da arquitetura, né? Então, primeiro, a terminologia. O DOS é a negação de serviço, né? Denial of Service. O DDoS é o Denial of Service distribuído, né? E o DRDoS, que é o DDoS refletido utilizando amplificadores, tá certo? Então são os termos que normalmente a gente usa. Normalmente a gente trata tudo como DDoS, né? Mas normalmente tem essas variações, né? Quando se ataca a camada de aplicação e tal, etc. Então, DOS, por exemplo, só ataca a camada de aplicação. E ele tem como objetivo básico a saturação dos recursos explorando características da camada 7. Então ele pode atacar somente o processamento de máquinas, de roteadores, etc., né? E eles não necessitam de muito volume de banda. Eles necessitam, normalmente, de algumas explorações de alguns protocolos vulneráveis aí, quando a gente tem equipamentos vulneráveis a esses ataques. Existem também ataques que fazem o consumo dos recursos de hardware, né? Tentando consumir CPU, consumir memória, como, por exemplo, os ataques de SymFlood, né? Em que um atacante ele começa a tentar abrir várias conexões ao mesmo tempo e, do lado de lá, o servidor passa a responder e acaba exaurindo os recursos daquela máquina. E os ataques volumétricos, que têm por objetivo consumir a largura de banda. Então, um ataque volumétrico, que normalmente usa os botnets, que usa amplificadores, esses são o maior terror do provedor de acesso, do pequeno provedor, que é o ataque volumétrico. Quando você tem lá 10 GB de banda e recebe um ataque de 100 GB. Né? Então, é isso que a gente vai focar mais no ataque volumétrico. Né? Os ataques de aplicação normalmente é mais para quem faz hospedagem de sites, etc. e tal, de conteúdo. Né? Bom, os ataques volumétricos, então, normalmente eles usam botnets, eles usam as máquinas comprometidas, equipamentos mal configurados que permitem, né, a amplificação das requisições. E normalmente o IP da vítima ele é espufado, ele é falsificado para forçar respostas amplificadas a ela. A gente tem alguns personagens aqui, né? O atacante, que por sua vez ele controla algumas máquinas comprometidas, os zumbis e os amplificadores. Então, os amplificadores, eles são basicamente equipamentos mal configurados. Basicamente, CPS. É o rádiozinho que está lá na casa do cliente, é o modem ADSL que tem alguma vulnerabilidade no firmware dele, é o cable modem, enfim, geralmente o amplificador é aquele último equipamento terminal de rede lá, né? A ONU, né, da fibra, enfim, eles são o que fazem a amplificação. Eu vou dar um exemplo aqui de como que acontece um ataque usando o amplificador de DNS. Né? O DNS, então, por exemplo, quem usa, eu sei que o pessoal usa muito MikroTik aqui, quando tem aquele, ele é um servidor recursivo de DNS, quando tem aquela lá, Allow Remote Requests, lá, quando você clica aquela coisinha que muita gente gosta de clicar, né, vê a caixinha lá e vai clicando. À medida que você fez isso, você tornou aquele dispositivo um DNS recursivo. Se alguém consultar, ele vai responder. Né? Então, isso acontece muito, né? E não é só no MikroTik, existem modems que já saem com isso aí de fábrica, já como DNS recursivo. Então, existem vários dispositivos desses espalhados aí na internet. Né? Então, como que é a anatomia desse ataque? Né? Eu tenho esse atacante aqui, os amplificadores e um servidor de DNS que é controlado pelo atacante.
e eu quero atacar uma determinada vítima aqui. O que o atacante faz? Ele publica um registro num DNS que está comprometido, ele põe lá um domínio qualquer, e em resposta a esse domínio ele põe um baita de um arquivo texto, para ficar um texto bem grande. E aí o que ele faz? Ele consulta esses amplificadores que ele já mapeou anteriormente, né, que ele já, através de scripts, ele já tem a base de dados dos caras que são vulneráveis. Então ele faz consultas, só que na consulta que ele faz, ele não faz a consulta com o IP dele, atacante. Ele faz a consulta como se a vítima estivesse consultando. E ele consulta esses caras aqui, e o que acontece? Eles consultam o DNS e guardam em cache. E respondem todos ao mesmo tempo para a vítima, né? Isso é feito uma vez e depois só consultando aqui, porque isso aqui vai ficando em cache, então esse ataque vai sendo cada vez mais amplificado, certo? Bom, esse é um exemplo, DNS, mas existem outros tipos de amplificadores que podem acontecer na nossa rede, né? Existe o DNS que tem de 28 a 54 vezes de fator de amplificação. Ou seja, se eu mando um texto de X bytes, ele vai me mandar 28 ou 54 vezes aquele número de bytes, né? E assim por diante, os outros tipos de vulnerabilidades, outros tipos de fatores de amplificação. O NTP, né, que tem aí 555, é o campeão aqui, é o que mais amplifica ataque. Tem um poder de amplificação de 559 vezes. Mas tem outros também, SSDP, Charging, né? Bom, muito bem, aqui tem um link aqui do CertBR, né, onde tem aí essas referências a esses fatores de amplificação aí. Muito bem, então nós vamos dividir agora nossa apresentação no seguinte, né? Vamos ver o que a gente tem que fazer na nossa rede para melhorar a nossa rede, para não fazer parte de um ataque desse tipo, de amplificação. Então, quais são os facilitadores do DDoS? Máquinas comprometidas, servidores ou serviços mal configurados, provedores que não implementam BCP38 e rotear para endereços bogons. Então, basicamente, o que é BCP38? É você não deixar que dentro da sua rede alguém spoofe o endereço. Ou seja, aquele papel que o atacante fez tentando atacar alguém, ele tem como princípio ele forjar o endereço de origem. Isso é muito fácil de você mitigar na sua rede, você evitar na sua rede, através da habilitação desse recurso aqui de URPF, né? Que pode ser no modo estrito ou no modo loose. O RPF, para quem usa MikroTik, lá tem lá no IP Settings, lá você habilitar esse recurso, né? Qual que é a diferença do modo strict ou modo loose? Uma vez que eu habilito o RPF, um roteador, no modo estrito, ele só vai aceitar um IP se efetivamente houver uma rota de volta apontando para aquele IP. Ou seja, se for um IP interno da minha rede. Tá certo? Isso para os roteadores finais, lá, os roteadores de acesso, onde você faz lá a tua autenticação e tal, você pode habilitar tranquilamente no modo estrito, que não vai te causar problema nenhum. Num roteador de borda, em que eu tenho mais de uma conexão, isso já pode causar um problema quando você tem roteamento assimétrico, né? Que entrar por um link e sair por outro e tal, não vai funcionar, né? Então aí por isso existe o modo loose. O modo loose, o que ele faz? Ele aceita um pacote desde que exista uma rota de volta para aquele pacote em alguma interface. Desde que exista alguma rota, ele aceita, né? Então essa é a primeira coisa, a BCP38 é a primeira coisa que todo mundo deveria fazer. Se todo mundo fizesse no mundo, não existiria aquele tipo de ataque, porque a base do ataque é o IP espufado, né?
A grande verdade é que muito pouca gente faz. É uma boa prática que muito pouca gente segue, né? E a gente vai falar, bom, o que adianta eu fazer? Vai melhorar alguma coisa para mim? Não, não vai melhorar diretamente para você, mas faz parte das boas práticas que todo mundo deveria fazer. Uma outra coisa que a gente pode fazer é procurar dentro da nossa rede os amplificadores, tá certo? E aí tem aqui alguns scripts que a gente pode testar e verificar se a gente tem algum desses amplificadores, tá? Eu vou passar rapidamente aqui, que não cabe aqui a gente ficar analisando o script, como é que ele funciona, mas basicamente se você rodar esse script aqui, apontando para os endereços da sua rede, você vai descobrir, por exemplo, o DNS, né? Você vai descobrir se você tem UDP, se você tem vulnerabilidade de SNMP, NetBIOS, SSDP, que é o famoso aquele UPnP lá, né? Aquele recurso que muita gente adora habilitar lá para jogador, né? Que abre aquelas portas e tal. Isso aí ativa esse protocolo SSDP. Então isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Enfim, tem aqui os scripts que você pode rodar e fazer sua lição de casa. Será que eu tenho amplificador na minha rede? Será que eu vou fazer parte de uma botnet, né? Uma outra coisa, uma outra fonte interessante, esse site aqui, radar.kerator.net, é que ele mostra os chamados aqui amplificadores, né? Ele mostra, na verdade ele roda esses scripts, né? Eu acho que é mais eficiente se a gente mesmo rodar os nossos próprios scripts, mas quem ainda não tem isso e pode ter alguma dificuldade, pode consultar nesse site. Nesse site vai ser consultado, ele roda os scripts e verifica e te dá os IPs que estão efetivamente com problema e o tipo de problema que está, tá certo? Obviamente, para isso você precisa fazer uma inscrição no site, é gratuito, mas você tem que fazer uma inscrição, você tem que ser o responsável pelo site, comprovadamente e tal, dá um pouco de trabalho, mas aconselho, para quem não tem ainda um login aí, procurar nesse link aqui. Uma outra prática interessante é você fazer o seu cadastro lá com o Sinro, né? O Team Sinro é uma empresa americana que fornece alguns serviços pagos, porém esse serviço é um serviço totalmente gratuito, em que você faz o quê? Você recebe via BGP, você pode receber via BGP os IPs de os chamados bogons. O que são os IPs bogons? São aqueles IPs que ainda não foram alocados por serviço. Bom, a gente sabe que o IPv4 acabou, né? Acabou, mas existe muito IPv4 ainda, que são as reservas técnicas, né? Por exemplo, na área do LACNIC, uma empresa nova hoje consegue pegar um /22 ainda, né? E vai conseguir por muito tempo. Então existe muito IP ainda que ainda não foi alocado para serviço. Esse IP que não foi alocado para serviço, ele não é um IP que deveria ser dropado em firewall, etc. É um IP quente, né? É um IP legal, só que ele está parado lá, está lá no estoque do LACNIC. E aí um atacante, essa informação é pública, o atacante sabe, e aí o que ele faz? Ele usa aquele IP como IP espufado. Como que você faz isso? Você poderia ir lá nos sites dos registros e levantar esses dados, que seria uma tarefa muito grande, ou você pode fazer uma sessão BGP com esses caras aí, que eles coletam essa informação e te passam gratuitamente via protocolo BGP, e aí você coloca essas rotas recebidas em black hole. Loopings estáticos. Esse aqui é um problema que a gente encontra muito nas redes, e é um problema bem comum quando a pessoa faz o quê? O cara pegou lá ele tem lá um /20, por exemplo, o /22, ele tem lá, né, e ele publica aquela rede no BGP dele. Ok? Está recebendo o tráfego, porém, ele não tem ainda o uso de uma determinada /24 lá, que ele ainda não distribuiu internamente na rede dele, ele não está usando. Ele está publicando a rede toda dele, então o mundo sabe chegar naqueles IPs, porém, internamente, ele não sabe para onde mandar aquele IP não existe no roteador dele.
Aquele IP não, aquela rede /24, por exemplo, não existe. O que acontece então quando vem um pacote de fora com direção a esse IP? Ele vai chegar aqui, não vai encontrar a rota interna para entregar o pacote, e esse cara que tem uma rota default, ele vai mandar de volta. E aí esse cara manda de volta. Ou seja, você faz uma amplificação dos ataques. Você acaba amplificando o seu próprio ataque. Tá certo? Isso aí a gente faz até normalmente no curso nosso, a gente faz assim, até uma brincadeirinha assim, um pingzinho, alterando alguns parâmetros de tamanho, ele gera um tráfego, um simples ping gera um tráfego de 2, 3 mega facilmente. Né? Um simples ping. Então você imagina quando você já está sendo atacado e você já tem esses problemas de looping estático dentro da sua rede. Então, portanto, quem não souber detectar, voltando aqui no site aqui, esse cara aqui vai te mostrar também isso aqui, ó, loops estáticos e quem são esses caras que estão em loop estático para você ir lá e corrigir. Efetivamente, o que você tem que fazer? No seu roteador, criar uma rota, mesmo que seja apontando para o black hole. Cadastra lá um IP privado numa interface de loopback e aponta para aquela interface que você vai descartar os pacotes e aí não vai ter o problema do looping estático. Reduzir o espaço de exposição. Isso é uma técnica interessante, que é o seguinte, na nossa rede, normalmente, muitas vezes a gente tem IPs que não precisavam estar anunciados, na internet. Por quê? Por exemplo, IPs de enlace. Tem provedor que trabalha com uma política. Quando vende um IP dedicado, você normalmente dá lá um /30 para o seu cliente e roteia para ele um /24, sei lá, /29, alguma coisa, né? Eu sei que hoje tem hora que o pessoal até dá uma... Né? Nessa escassez de IP, falar nesses IPs é até difícil, mas acontece muito. Tem muita gente que já vendeu isso no passado e tem lá. Então você tem um cliente dedicado, você pôs lá um /30 para falar com ele e roteou uma outra rede para dentro. Aquele IP do /30, ele precisa estar na internet? Ele não precisa estar na internet. Né? Ele não tem, ninguém precisa chegar nele. Precisa chegar no IP de dentro. Né? Então o que acontece? Uma das formas de você diminuir o seu espaço de exposição para ataque de negação de serviço é fazendo a publicação desses IPs que não precisam estar anunciados como black hole. Bem, como que é feito isso? Isso vai depender do seu provedor de conectividade. Por exemplo, vou dizer no caso da Vivo, que eu conheço, a Vivo tem, quando você faz um acordo de BGP, ela te fornece a possibilidade de levantar uma sessão só para black hole. Para que serve essa sessão? O que você anunciar naquela sessão, ela vai colocar em black hole. E ela também oferece a possibilidade de você colocar em black hole através de communities. São duas possibilidades distintas que a Vivo, no caso, oferece. Mas outras operadoras também oferecem. Então, 1.1.1.2, né? Aqui é o endereço de rede, aqui é o endereço do roteador, aqui o broadcast e aqui é o de cliente. Imagina que eu só quero chegar nesse endereço aqui, eu não quero chegar nos outros. Os outros precisam existir pela existência do protocolo aí do IP, né? Então eu poderia colocar esses outros em black hole e aí eu vou estar reduzindo em 75% o meu espaço de exposição a ataques de negação de serviço externo. Bom, muito bem. Então essas são algumas lições de casa, algumas que me ajudam, né? Por exemplo, o caso desses looping estáticos e tal, redução de espaço de exposição me ajudam, e outras que não me ajudam, mas ajudam o resto do mundo, né? Ajudam a internet ser um pouco melhor. Vamos falar agora de quando eu efetivamente estou recebendo um ataque e quais as técnicas de mitigação possíveis que a gente tem, né? Bom, a técnica mais comum e, digamos assim, mais barata, né, é o black hole acionado remotamente. Eu estou aqui, eu sou esse provedor, e o meu provedor aqui de conectividade, ele
tem uma política de black hole me falando o seguinte, ó, se você me anunciar um IP /32 com uma community XYZ, eu vou pegar esse anúncio e vou pegar esse IP e colocar em black hole. O que significa isso? Significa que, por exemplo, eu tenho um cliente meu sendo atacado, está recebendo IP, um ataque volumétrico, e a hora que eu faço esse anúncio e coloco em black hole, a minha operadora não vai me direcionar mais pacotes para aquele IP. Certo? Antigamente, quando as coisas eram um pouco mais caseiras, né? O que você fazia? Você ligava para o cara lá da operadora e falava assim, estou sendo atacado aqui, pelo amor de Deus, me põe isso aí em black hole. O cara lá ia lá no roteador e fazia uma configuração. Isso aqui é uma forma de fazer isso de uma forma automática, né? Desde que o seu provedor tenha uma política de black hole implementada. O roteador dele tem que entender que quando ele receber um /32 anunciado por você, com uma determinada community, ele vai colocar aquele IP em black hole. Bom, então, basicamente, como é que funciona? O provedor anuncia para o seu upstream o número aqui atacado com a community que ele definiu, 100, por exemplo, 666, né? E o upstream, ele tem filtros que reconhecem essa community e automaticamente colocam o IP em black hole. Evidentemente, esse IP para de funcionar, ok? Se está lá setado no cliente, aquele cliente vai parar de funcionar. Essa é uma situação em que a gente fala, bom, o ataque então foi bem sucedido. Se o objetivo do atacante era fazer o cara parar de funcionar, ele vai conseguir. Mas, em compensação, eu não prejudiquei os outros clientes. Por quê? O ataque volumétrico, ele não prejudica só o atacado, ele prejudica o link todo, né? Então, quando eu boto, então eu deixei de ter comunicação com aquele IP, mas eu parei, né? Eu preservei o SLA dos outros clientes. Isso aqui é uma implementação no RouterOS, no MikroTik, né? Em que a gente simplesmente põe aqui o filtro, né? E anuncia o determinado IP em networks lá, né? E seta uma community que a operadora de cima vai entender. Bom, existe uma outra técnica que é a mitigação na nuvem. E nessa técnica, eu tenho aqui um provedor de uma solução de mitigação que é uma empresa, normalmente uma empresa grande, com um link muito grande, capaz de suportar altas larguras de banda e que tem na sua estrutura software e hardware capaz de receber esse ataque, filtrar o que é bom e o que é ruim e te devolver o tráfego limpo. Certo? Então, evidentemente, é um serviço pago, né? Que eu tenho que pagar para alguém, esse provedor de solução de mitigação. Como é que funciona? Né? Muitas vezes o pessoal fala assim, tem um monte de IP sendo atacado. É muito difícil. Acontece, pode acontecer, mas 99% dos casos é um ataque a 1/32. É um jogador, é alguma coisa muito pontual. Então, o que você faz quando você está sendo atacado? Primeira coisa é pegar o /24 a qual pertence esse cara que está sendo atacado. Você vai pegar esse cara, esse /24, e anunciar ele para o teu provedor de mitigação. O cara que você tem lá fora, normalmente fora do país, você tem contrato com ele para fazer isso. Então você vai anunciar para ele. Ele, por sua vez, vai anunciar as suas redes e você vai parar de anunciar para os seus peers normais. Eu tenho seus links normais. Ou seja, aquele IP não vai vir mais pelos teus links vão descarregar e o teu provedor aqui vai receber e vai filtrar o tráfego e te devolver o tráfego filtrado. Perfeito? Então, o provedor de mitigação ele filtra o tráfego sujo e fornece o tráfego limpo via um túnel que ele já tem previamente estabelecido com você. Certo? Normalmente esses serviços são vendidos assim em contratos que você contrata
uma banda X, digamos, 10 GB de banda suja por 1 GB de banda limpa. Então esse contrato ele vai conseguir receber até 10 GB de ataque e te repassar 1 GB limpo, né? Então normalmente é feito dessa forma. Bom, tem uma outra técnica aqui que é bom a gente mencionar, até porque ela é sempre citada aí nas coisas de segurança, né? Hoje ela não tem tanta eficácia, mas vamos ver como é que ela funciona. Isso aqui é uma iniciativa daquela mesma empresa lá, que faz os bogons lá, que faz as informações de bogons. Basicamente você estabelece uma sessão com esse cara aqui. Então, todos os provedores estabelecem sessão com esse serviço UTRS da SIM. Uma vez que um provedor está sendo atacado, normalmente a origem é na rede de acesso. Origem de ataque volumétrico, ela não sai de dentro do Google, não sai de dentro dos provedores de conteúdo, ela sai dos amplificadores, sai dos outros provedores, sai das CPEs dos clientes. Então é nas redes de acesso que é a origem dos ataques espufados. Uma vez que esse cara está sendo atacado, o que ele vai fazer? Ele vai anunciar para esse cara aqui o IP que está sendo atacado. E esse cara aqui vai anunciar para todos os outros provedores que têm sessão com ele, colocando em black hole todos aquele IP que está sendo atacado. Como o provedor de conteúdo ele não participa desse negócio, né, ele não é afetado e aí o conteúdo chega normalmente, né? Evidentemente que isso aqui é mais do ponto de vista teórico, porque não funciona se não houver uma adesão muito grande de provedores, né? A gente aconselha sempre que o pessoal faça aí a sessão com o TRS e tal. Pois só dessa forma que essa técnica vai ter alguma eficácia. Bom, aqui está a implementação no Router OS, né? Bom, muito bem. Então essas são as técnicas de mitigação. A mitigação, então, ela é possível. Se você quer parar o IP e sua operadora de link, se ela te fornece a questão da black hole, normalmente isso aí não custa nada, já está no teu contrato de link. Ou se você contrata uma solução de mitigação, enfim, depende mais do teu bolso, né? Você querer fazer uma coisa ou outra, né? Obviamente que a solução de mitigação na nuvem ela é melhor, porque não para o tráfego, mas ela custa e não é um serviço barato, né? Então, mitigação é possível. Porém, nós temos agora uma questão o quê? De tempo. Quanto tempo que vai comprometer o meu SLA? Por quê? O ataque, como que ele começa? Ele começa a qualquer momento. Ele pode começar de madrugada, ele pode começar a hora que você não está a postos, e ele começa a aumentar. Normalmente ele tem um crescimento, ele não começa já volumétrico, ele começa a crescer e vai crescendo até um certo patamar. E vai comprometendo o teu link, né? Até você tomar uma medida. Ok, descobriu o IP que está atacado. Vou descobrir o IP que está atacado e aí eu vou publicar para black hole. Ok, descobri o IP que é atacado, publico para black hole, a operadora paga, né? Isso leva um tempo. E esse tempo normalmente compromete o teu serviço. E muitas vezes esse tempo, então, ele é comprometido e muitas vezes você tem muita dificuldade até para achar o IP que está sendo atacado, porque o processamento da tua caixa fica comprometido. Então até para achar, para saber o que está acontecendo, isso aí leva um tempo. Então existe a solução, mas como tornar essa solução rápida, né? Então é isso que a gente vai tentar implementar através de algumas ferramentas adicionais aqui, tá certo? Então, se o processo é manejado por humanos, né,
vai depender do humano que está lá na hora, a cargo do roteador para fazer essa mitigação, tá certo? Então, a gente precisa o quê? De uma solução automática, de uma solução que atue de forma independente. E aí, o que a gente vai usar para essa mitigação? O NetFlow, que é a ferramenta de captação de fluxo, né? O NetFlow é proprietário da Cisco, foi inventado pela Cisco, né? Mas tem vários equipamentos que suportam, o próprio MikroTik suporta, através do Traffic Flow, dá o nome de Traffic Flow, e uma combinação de duas ferramentas. Uma é o FastNetMon e o ExaBGP. Bom, então o coração do negócio aqui é o FastNetMon. O FastNetMon é uma ferramenta open source, hoje tem até uma versão comercial, mas a ferramenta open source ela é muito boa, ela é muito eficiente, ela foi desenvolvida por esse rapazinho aqui, é um russo, né? E ele dá um suporte muito melhor do que muitos sistemas pagos, né? Estava até comentando com um provedor aqui que usa o FastNetMon, que eu participo de uma lista que ele está presente e ele interfere lá todo dia, tem e-mail dando suporte e tal. Então, essa ferramenta, o que ela faz? Basicamente, ela captura os fluxos dos roteadores, né? Então, você tem lá, sei lá, 3, 4 roteadores de borda, você vai configurar esses caras para mandarem os fluxos para uma máquina onde você está rodando o FastNetMon. Pode ser o NetFlow, mas pode também ser outros tipos de fluxo, como IPFix, SFlow, Port Mirror, né? Também funciona, né? Até de forma mais eficiente, até do que o próprio NetFlow. NetFlow, estou dizendo que é o mais comum, né? Mas pode ser implementado de outra forma. Qualquer coisa que mande fluxos para o FastNetMon analisar. O FastNetMon vai analisar e, em função de determinados níveis de pacotes por segundo, de megabits por segundo, etc., ele vai tomar alguma ação, certo? Vamos ver então a outra ferramenta que a gente usa em conjunto com o FastNetMon. A ferramenta na nossa implementação é o ExaBGP. ExaBGP o que é? O ExaBGP é um roteador BGP que, na verdade, ele é um speaker BGP. Ele faz coisas que o BGP faz, ele não é um roteador para você pôr em produção para direcionar pacotes. É um software que faz tudo que um roteador BGP faz, né? Anuncia rotas, recebe, etc. Tá certo? E como que a coisa funciona? Eu tenho aqui os meus roteadores de borda, tenho aqui o ExaBGP e eu faço aqui sessões IBGP entre os roteadores de borda e o ExaBGP. Tá certo? Da mesma forma, os roteadores de borda ficam mandando as informações de fluxo para o FastNetMon. O FastNetMon, então, fica acompanhando a sua rede, acompanhando o movimento de pacotes por segundo. E, normalmente, no momento que ele detecta alguma anomalia, um crescimento anormal do número de pacotes por segundo, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um aviso para o ExaBGP. O ExaBGP, por sua vez, vai estar configurado para, ao receber um aviso no FastNetMon, ele anuncia para os seus roteadores de borda, disparando o seu esquema de mitigação, seja ele qual for, seja o black hole, seja a mitigação em nuvem. Então, o ExaBGP vai enviar para cá, para os seus roteadores de borda, e seus roteadores de bordas que vão efetivamente fazer o esquema de mitigação. Bom, aqui tem alguns dados sobre a configuração do Traffic Flow, né? Não vou entrar no mérito aqui. Tem alguns dados também sobre a instalação e configuração do FastNetMon, tá certo? Alguns detalhes de configuração, né? Ele tem um arquivo texto que você configura tudo lá. Normalmente os valores padrão funcionam muito bem, você pode fazer algum ajuste em função da sua rede, mas normalmente eu tenho visto os valores default já funcionam bem. O cara vai lá instalar, até fazer o profissional, você vai poder fazer. Eu sei. Mas de cabeça, vocês não me escreveram. Compra o computador.